versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Agora você se desconecta de tudo. Pensa em Deus agora. E vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite e novamente lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua Palavra nos guia, ó Pai, nessa caminhada, onde muitas vezes somos tentados a descaminhar, a desencaminhar. Muitas vezes somos tentados, ó Pai, a sair desse propósito. Mas é a Tua Palavra que nos sustenta. É a Tua Palavra, Pai, que estabiliza nossas emoções, para que a dor não seja forte demais, e nem a alegria, de maneira que nós venhamos a sair da Tua presença. A Tua Palavra nos dá o equilíbrio, Pai, para que a emoção não tome conta de nós e venhamos a entrar na meninice, para que a emoção não tome conta de nós e venhamos a renunciar ao Evangelho. É a Tua Palavra sempre, Pai, sempre colocando a nossa vida no caminho que é Jesus. Então a minha oração nesta noite, Pai, é para que o Senhor fale com cada pessoa que está aqui, para que o Senhor fale com cada homem, com cada mulher, com cada criança. Abençoa cada um, usa-me poderosamente, que toda a minha altivez, todo o meu ego, toda a minha prepotência caia por terra, e somente o Teu Espírito fale nos meus lábios. Amém. Bom, queridos, vamos entender um pouquinho do profeta Isaías. Isaías, ele recebe uma palavra do Senhor, e uma palavra muito longa, muito grande. Todo o evangelho de Isaías é um evangelho. Olha o pastor falando, eu falei a maior coisa terrível que um pregador pode falar. O evangelho de Isaías. Desculpa, isso me lembrou de um pregador no trem. Vamos abrir a palavra do evangelho de Isaías, porque ela está escrito, não existe evangelho de Isaías. Isaías é um profeta e é um livro profético. Mas todo o ministério de Isaías, ele é um ministério voltado à exortação, à vigilância. As pessoas andavam, naquela época, as pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, andavam naquele tempo, todo momento fora da linha que Deus tinha traçado para eles andarem. E as pessoas então começam a ser exortadas por meio do profeta Isaías para se consertarem com Deus, porque ainda havia tempo. Isaías começa a falar, a exortar, Isaías começa a profetizar para a nação se arrepender, para voltar-se para Deus, porque Deus se voltaria para a nação. Mas os homens não ouviram Isaías. As pessoas não davam crédito, as pessoas não prestavam atenção. E Isaías seguia falando e profetizando, e ninguém ouvia. E Isaías morreu, e logo depois veio o cativeiro. O que seria o cativeiro? Pessoas livres, pessoas que foram escolhidas para adorar ao Pai, agora foram tomadas por um povo dominante, por um povo maior, por um povo mais forte, por um povo cruel, por um povo sem Deus. E foram tomadas por aquele povo, foram levadas aprisionadas, prisioneiras, melhor dizendo, e lá, naquele país em que eles foram viver como escravos, tiveram todos os seus direitos civis destituídos, tiveram toda a sua liberdade roubada, e a única coisa que eles restavam era lamentar. Mas Isaías bem antes disse, e nós vamos tentar contextualizar essa palavra
se renova a cada manhã. Amém? E hoje de manhã, esta palavra começou a se renovar para você ouvi-la hoje à noite e tomar posse de uma grande bênção. E se o povo que fora destinado a esta palavra naquela época não ouviu e viu o que aconteceu, você tem a oportunidade da experiência de saber que você tem uma oportunidade única na sua vida de ter uma nova caminhada com Deus e vencer. Então Isaías, ele sai profetizando, ele sai pregando, e ele fala com um, ele fala com outro, ele fala com reis, ele fala com príncipes, e ele começa então a dizer que aquele povo precisava voltar-se para o Senhor. Eu não vou focar os outros versículos que antecedem, capítulos que antecedem a este. Eu vou focar que de repente as pessoas começam a dizer entre si: mas nós temos Deus. Eu tenho Deus. Eu sou bom. Eu não sou como os incircuncisos, diziam os judeus. Eu não sou como os outros homens que matam, que roubam. Eu não sou como as pessoas que são adúlteras, como mulheres, como homens. Eu sou fiel à minha esposa. Eu não sou como um assassino, como aquele homem suicida que quer se matar. Não, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa normal. Então não vejo por que temer esta ruína. E a Bíblia diz, queridos, que quando o cativeiro veio, eles choraram como crianças. A Bíblia diz que eles foram aprisionados, foram escravizados e tiveram todos os seus direitos instituídos. Sabe por quê? Porque não ouviram a palavra do Senhor. Então ouvir a palavra do Senhor, mas o ouvir a palavra do Senhor que eu quero dizer nesta noite não é escutar, é ouvir de um todo. Às vezes nós podemos alegoricamente dizer que são duas coisas diferentes. Eu posso dar essa alegoria. Tem uns que escutam, mas não ouvem, porque o que ouve medita, e o que medita se policia, tem um comportamento, um proceder diferente e vence. Mas o que escuta é como diz alguém que está falando mal de outro alguém. Aí ele falou, entrou no ouvido e saiu no outro. Ele apenas escutou. Mas se você ouvir a voz de Deus nesta noite, a tua vida toma um rumo melhor. Amém? E aí Isaías então, ele começa a perceber de que os homens não estavam temendo o castigo que estava lá na porta, o que estava para acontecer, porque aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas achavam-se totalmente santas, totalmente perfeitas. E então Isaías começa a entender de que não havia como falar para aqueles homens. Por que não havia como, pastor? Porque eles eram muito convictos de santidade. E ainda hoje nós estudamos de manhã na escola bíblica de que você tem que ser convicto de que você é pecador, que depende de Deus. Porque se você for convicto de que é santo, você peca. Agora, se você for convicto de que você é pecador, você começa a se santificar. Porque você começa a querer mudar. Você começa a repudiar o mal que está em você. Queridos, a Bíblia não mente. A Bíblia mente? Sim ou não? Não, a Bíblia não mente. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecam. Todos somos falhos. E quando nós pecamos, o próprio Isaías disse, ele chega no momento da sua carreira profética e ele olha para aquele povo arrogante, soberbo, que se achava os únicos adoradores de Deus na terra, e ele fala assim, os vossos pecados têm causado separação entre vós e o vosso Deus. Mas que separação, profeta? A gente vai no templo, a gente sacrifica, a gente adora. Que separação? Sabe qual é a separação, queridos? Acontece muito com o crente. Ele comete erros, ele não se arrepende, e ele vai conduzindo uma vida sem arrependimento. E quando o mal vem, queridos, é um mal tão grande que o pega desprevenido. E a palavra de Deus, ela vai revelando toda noite para você, toda manhã, todo culto você vai ouvir, e a palavra de alguma maneira, se você precisa se consertar, ela te orienta. Se você está andando direito, ela exalta a tua santidade, ela te diz para você continuar. E se você está sendo chamado para o ministério, ela fala, renuncia a tua vida. E ela começa então te policiando.
Mas tem pessoas que muitas vezes não ouvem. Tem pessoas que foram para o mundo. Tem pessoas que foram para religiões satanistas, vamos dizer assim, para não falar mal de religião, porque agora é crime, né? Tem pessoas que foram para certas religiões aí, que outrora vinha aqui na frente, cantava, pregava, louvava, e de repente raspou a cabeça, fez cortes no braço, ficou deitado durante dias numa mesa gelada, fria, oferecendo o corpo, oferecendo a vida para um orixá, para um santo que eles chamam santo de cabeça, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Porque simplesmente, queridos, quando veio a dificuldade, elas sentiram-se sozinhas. Mas você não vai passar por isso nunca. Amém? Aleluia. Você não está só. Amém? Aqui você está seguro. Deus está aqui. Amém? Deus está com você. Amém? Então, o que acontece? Você precisa apenas ficar atento e ouvir essa palavra para que você não destrie. Você não está fora dos trilhos, não. Deus é na tua vida. Só que Deus quer mais. Deus quer mais de você. Queridos, nesse mesmo livro, esse mesmo profeta, com a mesma palavra do Senhor, ele diz, perdão que fugiu, eu peguei aqui o mesmo versículo. Ele diz assim, que a minha glória a outro eu não dou. A outro eu não dou. Aí ele chega nesse versículo aqui, e ele começa a dizer, ele aponta o dedo. Deus falando nos lábios de Isaías. É Deus falando aqui agora para você nos lábios do pastor Newton. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Amém. Vós sois minhas testemunhas. E o meu servo, a quem eu escolhi. Deus te escolheu, queridos. Você não veio aqui, o irmão que está nos visitando, a irmã, as crianças, os irmãos que já são daqui. Você não veio aqui nesta noite à toa. Deus te escolheu para estar aqui nesse momento. Porque Ele tem algo para tratar com você. Deus, Ele quer se revelar na tua vida. Porque o inimigo, queridos, não marca. O inimigo não marca.